Deus, nesse culto que estamos prestando a Ele, já tem falado aos nossos corações, já tem comunicado sua graça a nós, e agora nós vamos juntos abrir as Escrituras e nelas procurar ouvir a voz do Senhor falando para nós. Em primeiro lugar, eu quero lhe pedir uma coisa: cheque mais uma vez o seu celular, para que ele não emita som, não apenas na chamada, mas nas notificações também. Porque às vezes aquele blém, né, de WhatsApp, Messenger, por favor, o apitinho, exatamente o assovio. Então verifique, agora pode fazer o barulho de desligar, para que nada, absolutamente nada, nos distraia. Na verdade, irmãos e irmãs, acho que nós precisamos desenvolver essa prática, não é? Alguns até deixam o celular em casa. Não precisa, mas a gente tem que desenvolver essa disciplina de silenciar totalmente, a não ser quem trabalha com necessidade de cuidar da vida, né, dos outros numa emergência. Vamos fazer isso, vamos desligar nosso celular, congregação, coral. O meu não está aqui comigo não, deixei lá dentro. Então, essa é a primeira coisa que eu peço para os irmãos e irmãs. Segunda, nós curvarmos a nossa cabeça mais uma vez. Vamos pedir ao nosso Deus, Espírito Santo, que não está longe. O Senhor não está longe, o Senhor está dentro de nós. Agostinho já dizia isso, ele dizia assim, ele dizia que ele procurava Deus muito fora dele, mas na verdade ele não percebia que Deus estava perto dele, que ele tinha sido alguém escolhido por Deus e que Deus o estava chamando de dentro para fora. Então que nosso coração seja assim bem concentrado à voz de Deus que fala para cada um de nós. O Espírito Santo não está distante, não está longe. Nós não invocamos Deus. Nós não invocamos, porque Deus não precisa ser chamado para estar presente. Deus não precisa ser chamado. Deus é o nosso Pai presente. Essa é a grande convicção que nós temos como cristãos. Deus nos ama e está presente. Por isso o que a gente precisa fazer é estar ciente da presença dEle e atentos à voz dEle. Então eu quero te encorajar a um momento de oração silenciosa, pedindo ao Espírito Santo que te ajude a ouvir a voz dEle falando para o teu coração, porque embora a mensagem seja uma mensagem trazida coletivamente, Deus tem algo particular para as nossas necessidades, algo que Ele quer trazer para a vida de cada um de nós. Então, curve sua cabeça e faça a sua oração pessoal e, por favor, ore pelo pregador também na sua oração. Ó Senhor bendito, Espírito Santo, Espírito de Jesus que habita nas nossas vidas, agradecemos demais ao Senhor por isso, por essa santa convicção de que o Senhor mora em nós, pela fé que temos de que o Senhor não nos deixou órfãos, mas temos o Teu Espírito habitando em nós e pela Tua graça hoje nós podemos nos reunir, nos encontrar aqui, e Teu Espírito que tem tangido as nossas vidas, tem impulsionado as nossas vidas, tem estado presente, comandando e coordenando as nossas experiências pessoais, nos trouxe até aqui nessa manhã, nos congregou aqui, para que possamos juntos nos apresentar ao Senhor, apresentar a nossa gratidão, apresentar o nosso louvor, o nosso tributo de entrega ao Senhor, a nossa certeza, a nossa convicção de que o Senhor é o único merecedor da nossa completa devoção e submissão. O Teu Espírito nos trouxe até aqui. Nós temos a certeza de que o Senhor escolheu a cada um de nós para que estivéssemos aqui nessa manhã.
Por isso, Senhor bendito, nós queremos entregar ao Senhor os nossos sentidos, queremos entregar ao Senhor a nossa atenção, que muitas vezes se dispersam por preocupações, por questões outras. Ó Deus, Senhor amado, que a nossa oração é que o Senhor venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro, nos ajudando nesse trabalho de autodisciplina também, para trazermos a nossa atenção completa, o desejo do nosso coração, o anseio da nossa alma, de te conhecermos mais profundamente, de conhecermos Jesus Cristo com mais solidez, de maneira que esse encontro com a Tua Palavra, com o Senhor através da Tua Palavra, seja um encontro que transforme as nossas vidas, que nos faça mais parecidos contigo, que não apenas responda às nossas indagações, mas que nos apresente o Senhor mesmo, porque o Senhor, a presença do Senhor, a certeza da Tua companhia é a resposta para as nossas indagações. Nós temos a convicção de que ao longo da nossa vida nós temos muitas perguntas que não serão respondidas, mas se o Senhor está ao nosso lado e nós te percebemos ao nosso lado, nas nossas perplexidades, nós nos lançamos nas Tuas mãos e continuamos a caminhar com fé e confiança, mesmo diante dos pontos de interrogação. O Senhor é o nosso grande patrimônio, o Senhor é o nosso grande bem, por isso nós queremos te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz, juntos aqui, com submissão à Tua Palavra, com submissão ao Senhor, nós nos apresentamos como Teu povo, agradecidos por termos esse nome, sermos o povo do Senhor, mas humildes também porque reconhecemos que somos um povo pecador. Nós somos pecadores e tropeçamos todos os dias, mas nós não desejamos que os nossos pecados nos impeçam de ouvir a Tua voz nessa manhã. Que a Tua ministração aos nossos corações seja marcante e clara e seja um divisor de águas na nossa experiência pessoal. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Eu peço a você que abra numa passagem conhecida, bem conhecida nossa. Esse ano já foi pregada aqui. Essa passagem já foi pregada pelo reverendo Ivo. E eu já combinei com ele que eu olhei essa passagem, não era para corrigir a mensagem dele, não. É porque o mesmo texto bíblico fala tantas coisas novas para nós, não é? Evangelho de João, no capítulo 5. A gente tem algumas séries de mensagens, né, que nós normalmente pregamos à noite. Geralmente nossas séries de mensagens são à noite. Nós estamos esse período de advento com a série Natal, o futuro já começou, mas nós pregamos à noite. As mensagens de manhã, elas costumam ser fruto da experiência dos pregadores, dos estudos pessoais, das leituras bíblicas, das próprias buscas pessoais que nós fazemos na palavra de Deus. E o ideal é que, o que acontece é que nós pregadores muitas vezes pedimos ao Senhor algo para falar para o povo, mas o melhor mesmo é que a gente compartilhe com o povo aquilo que Deus falou para a gente. Eu entendo que essa é a melhor maneira, porque sendo assim, nós não estamos falando sobre Deus, nós estamos falando da nossa experiência com Deus. E acho que nada melhor do que partilha, nada mais autêntico do que a gente partilhar as coisas que a gente está vivendo. Essa passagem, como disse, é uma passagem que já foi compartilhada aqui, o reverendo Ivo compartilhou esse ano, mas eu estou compartilhando com vocês algo que foi fruto dos meus próprios estudos, das minhas próprias leituras, não tanto para vocês, muito mais para mim. E então é algo que falou ao meu coração e eu gostaria que a gente lesse alternadamente Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 9. Então vamos alternar essa leitura. Versículo 9, que é um versículo ímpar, nós lemos juntos. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Irmãos e irmãs, há algo que sempre me intrigou aqui nessa passagem, eu creio que intrigou a você também. É uma coisa que nós já conversamos, né? No ano passado essa passagem foi usada na pregação, esse ano o reverendo Ivo também usou. Mas algo que sempre vem na minha cabeça quando eu leio essa questão é a pergunta que Jesus fez para o homem. A pergunta de Jesus feita para um homem que está doente de alguma enfermidade que o impedia de se locomover há 38 anos. Uma pergunta que soa meio tola aos nossos ouvidos e que tem uma resposta praticamente óbvia. A pergunta de Jesus para aquele homem há 38 anos entrevado foi: queres ser curado? Uma pergunta meio esquisita para quem está há 38 anos sem poder se locomover. E é uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Que resposta é essa? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Na verdade, o próprio texto já fala da expectativa das pessoas que iam para aquele lugar, para o tanque de Betesda. O versículo 4 explica que as pessoas que ficavam ali, elas ficavam na expectativa de quando um suposto anjo chegasse, movesse a água, a primeira pessoa que entrasse era curada. O texto não argumenta sobre essa percepção, essa expectativa das pessoas. O texto descreve a expectativa das pessoas. Descreve, para dizer que as pessoas que estavam ali tinham uma expectativa. Qual era? Ser o primeiro a chegar na água, né? E ser curado. Essa era a expectativa daqueles que estavam ali. Então, Jesus perguntar para uma pessoa que estava há 38 anos doente, que estava num lugar que era conhecido como um lugar de cura, perguntar se ele queria ficar curado. Quando a gente começa a perceber o cenário, a pergunta se torna mais esquisita ainda. Mas, nessa mesma passagem, o texto nos informa algo curioso, algo interessante. Informa que o olhar de Jesus foi agudo, foi muito agudo para a vida deste homem. Você está com sua Bíblia aberta? Então veja o versículo 6. A descrição que o Evangelho faz da percepção de Jesus a respeito daquele homem. O versículo 6 diz que Jesus o viu deitado e sabia que ele estava ali há muito tempo. Então Jesus, ele percebeu a situação daquele momento, ele viu como aquele homem estava naquele momento, mas ele sabia da história dele. Não era uma novidade para Jesus o fato de que o homem estava ali há muito tempo e sofria daquele mal há 38 anos. Então, o horizonte de percepção de Jesus não era apenas aquele momento. Jesus olhou para muito além daquele instante, da situação presente daquele homem. Jesus percebeu que a situação daquele homem era fruto de experiência longa, de uma história longa de sofrimento e de imobilização, de impossibilidade. Jesus sabia que aquele homem estava assim há muito tempo. E pensando nisso, eu resolvi fazer um exercício para a minha vida. Eu fiz uma reflexão a respeito de mim. Aí coloquei a minha idade, mais ou menos, e me imaginei no lugar desse homem. Tentei me imaginar. Não necessariamente imóvel durante 38 anos. Mas como eu tenho um pouco mais de 38 anos, eu fiz as contas
e imaginei o que representaria 38 anos para mim. 38 anos para mim representam 3/4 da minha vida. Faz o cálculo que você vai saber a minha idade. Né? Representaria para mim 3/4 da minha vida. E eu queria que você, né, vem comigo nessa tentativa. Calcula 3/4 da sua vida. Divide a sua idade por 4. Divide a sua idade por 4. Você vai ter a sua idade a 3/4 da sua vida atrás. Ok? Para mim, eu estava entre os 12 e 13 anos de idade. Eu era um adolescente, terminando o ensino fundamental, estudando no Ginásio Industrial José do Patrocínio, na Terra Santa de Irajá. Tinha passado pela minha primeira decepção amorosa, minha primeira namorada, minha primeira namoradinha. Cláudia está aí? A minha filha está, vai contar para a mãe, né? Tinha passado pela minha primeira namoradinha de ginásio. Foi também o período um pouco depois da minha profissão de fé. E nesse período foi o período em que aconteceu na minha vida algo, uma coisa curiosa, irmãos, essas santas coincidências, né? Exatamente nesse período aconteceu um episódio muito marcante na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Eu tinha na faixa de 12 anos, minha irmã tinha 3 para 4 anos, e a nossa vida mudou em termos de construção familiar. Meus pais se separaram, e aí eu olhei para trás e falei assim, interessante. 38 anos atrás aconteceu alguma coisa com esse homem que definiu a história dele. 38 anos atrás aconteceu algo comigo também. Todos nós temos experiências no nosso passado. As experiências que a gente vive, elas modelam muito do que a gente é hoje. Muitas experiências podem ter se processado com você. Se no primeiro quarto da minha vida aconteceu algo que me marcou tanto, pode ser que com você também tenha acontecido. Graças a Deus, vamos dizer assim, eu sou um sobrevivente de uma separação dos pais. Graças a Deus, meus pais se separaram, mas não houve nenhuma... A relação era uma relação cordial. E dali por diante eu assumi algumas coisas que são necessárias. Foi aí que eu aprendi a fazer feira, supermercado, me tornei um cidadão mais econômico. Até hoje meus filhos reclamam isso de mim. Mas as experiências marcam. Felizmente para mim não foi uma experiência que me desestruturou, graças a Deus. Graças a Deus. Mas muitas experiências marcam a nossa vida e até mesmo definem a nossa identidade. Experiências que fazem a gente perceber quem a gente é hoje, define muito a nossa maneira de ver, de agir. Talvez, como foi o caso desse homem, uma doença incapacitante. Repararam que o nome dele não aparece? Ele é o enfermo de Betesda. Ele não tem nome. Ele é o enfermo. Até hoje, ele é o enfermo de Betesda. Curiosamente, ele é o paralítico de Betesda. Ele não é conhecido como o curado de Betesda. Quando a gente lembra da história, a gente lembra do paralítico do tanque de Betesda. Aí depois a gente diz, ele foi curado. Mas a marca desse homem era essa doença incapacitante. Mas as nossas experiências podem ser de diversas qualidades, diversos tipos. Talvez lá no seu passado, não necessariamente no primeiro quarto da sua vida, mas no seu passado mais distante ou mais recente, a morte de alguém querido tenha marcado demais a sua vida. Uma separação, um divórcio traumático na sua casa. Talvez você tenha sido criado com falta de afeto em casa. Isso marca muito a nossa identidade. Ou então o contrário, afeto demais, superproteção, limites excessivos, sufocamento na sua criação.
Algumas pessoas têm a sua vida marcada por uma experiência de abuso sexual, às vezes até mesmo de familiares próximos. Famílias passam por falência, por fracassos financeiros que dissolvem as relações, que comprometem a maneira como as pessoas se relacionam, às vezes até mesmo desmontam uma família. Às vezes passamos por frustrações profundas com alguém da nossa confiança, alguém que nós confiamos demais, nos decepciona, nos trai. Essas coisas marcam a nossa vida. Mas também as experiências positivas muitas vezes podem marcar negativamente a nossa vida. Definir, por exemplo, um grande sucesso na vida pode transformar uma pessoa simples em alguém arrogante. Pode transformar uma pessoa que tinha tudo que vem de uma família simples, afetiva, em uma pessoa autossuficiente, que não precisa nem de Deus. Enfim, as nossas experiências, elas nos modelam. Elas nos modelam. Elas nos levam a nos percebermos como nós somos hoje. Experiências positivas podem modelar positivamente a nossa história. Mas experiências negativas, ou experiências que causam desequilíbrio, podem nos fazer caminhar ao longo da nossa vida com personalidades pouco equilibradas na perspectiva de Jesus. Ao ponto de Jesus precisar perguntar: você quer ser curado? Esse paralítico, não, desculpem, olha o ato falho, viram? O ex-paralítico tinha passado por uma experiência definidora da sua identidade. E com toda certeza não era uma identidade que lhe agradava. Porque, pensem, o lugar mais comum para pessoas com a deficiência dele estarem era perto do templo. Porque havia uma cultura local que as pessoas que iam para o templo faziam esmolas. Ele não era o único. Você se lembra da história do paralítico que Pedro e João atenderam na porta, no portal. Ele estava num lugar com uma certa aspiração de cura. Então a identidade que ele tinha, a situação dele, não era uma coisa agradável, tanto que ele estava no lugar da cura. Mas, apesar disso, ele não tinha muita expectativa, muita esperança de que pudesse acontecer alguma mudança com ele. Como é que a gente sabe disso? Quando Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? A resposta dele, em vez de ser aquela que você e eu demos aqui, claro que sim, é uma ponderação com Jesus. Ele diz: não tem jeito. Em outras palavras, resumindo, não tem jeito. Eu estou aqui, mas não tem jeito. Eu não consigo me mover. Felizes é o homem que tem a mão defeituosa, porque ele pode correr, né? Ele vê a água mexer lá, ele corre. Eu não tenho ninguém que me leve. Eu pude até ouvir a água se mover, mas eu não tenho quem me leve. Eu vejo a água se mover, mas não tenho quem me leve. Em outras palavras, ele diz: embora eu esteja aqui, no lugar da cura, sabe que eu nem sei por que eu estou aqui? Porque eu não tenho quem me leve mesmo. É como se ele já tivesse se habituado a estar ali. Quantos de nós não vivemos assim também? Quantos de nós estamos estagnados na nossa jornada de vida, na nossa jornada com Deus, na nossa caminhada espiritual? Eu digo caminhada espiritual, não confundam caminhada espiritual com caminhada religiosa, porque caminhada espiritual é tão somente a caminhada da vida. Porque como cristãos, como pessoas que creem nas Escrituras, que creem em Jesus Cristo, que creem na presença de Deus, banhando a vida como um todo, nós precisamos encarar a nossa vida como uma jornada espiritual.
a espiritualidade divina banha a nossa vida em todos os momentos. Nos momentos dos negócios, no momento do café da manhã, no momento do banho, no momento de educar os filhos, até mesmo no momento de vir para a igreja. Até mesmo no momento de vir para a igreja. No momento da oração, no momento de pagarmos as nossas contas, a espiritualidade envolve tudo. Então, muitos de nós estamos estagnados na nossa jornada espiritual porque talvez a gente já tenha se acostumado a ser aquilo que nós nos tornamos. Não sei se se passa por você esse sentimento algumas vezes. Esse é o meu jeito de ser. É assim que eu fui criado. As minhas experiências me fizeram ser como eu sou hoje. Então, nós estagnamos e não experimentamos o toque transformador de Jesus Cristo, porque nós não permitimos que o toque de Cristo alcance as camadas mais profundas do nosso ser. Não permitimos, é claro, falo isso muito metaforicamente, porque ele não precisa da nossa permissão. Quando ele quer fazer, ele faz mesmo. Mas há uma misteriosa interação. A Bíblia fala disso, que é uma interação misteriosa. A nossa postura diante da ação de Jesus Cristo. Mas muitos de nós não revisitamos a nossa própria história, temos medo, vergonha, constrangimento de revisitar a nossa história para que o Senhor Jesus toque nessas camadas mais profundas da nossa formação, toque e desentranhe coisas que nos causam dores, para que possa nos curar e nos transformar. E aí sabe o que acontece? Acontece mais ou menos o que acontecia com esse homem no tanque. Sabe o que me parece, irmãos? É que ele estava consolado ou conformado por estar no lugar da cura, embora não fosse curado. Parece que estar ali trazia a ele uma sensação de que ele estava no lugar certo. Podia não acontecer nada, mas pelo menos estar aqui no lugar certo dá um certo conforto. É mais ou menos o que acontece com você e comigo quando a gente vai assistir um filme. A gente vai no cinema, assiste um filme muito bom, e mexe com as nossas emoções, há uma empatia das minhas emoções com os personagens, e a gente se sente bem, não é? A gente se sente bem ao assistir aquele filme. Alguns gostam de filmes românticos, e derramam lágrimas, e lágrimas, e lágrimas, e lágrimas, e lágrimas. Eu só chorei em um filme romântico na minha vida, tá? Foi o Titanic. Mas foi na hora em que tocaram Mais Perto Quero Estar, né? Outros se sentem entusiasmados com o herói ou a heroína, né? A pessoa que tem sucesso. Há uma empatia. Algumas vezes, essa empatia tem muito a ver com a semelhança da história do filme com a nossa própria vida. E aquilo traz uma sensação boa, embora a gente saiba que isso funciona lá na tela. Mas causa uma sensação gostosa. Muitas vezes a vida de nós, que somos, vamos dizer assim, gente de igreja, vai se caminhando assim, vai se desenrolando assim. Nós sentimos que estamos no lugar da cura, que não é necessariamente a igreja, pode ser também, às vezes é. Mas o lugar da cura é a nossa fé em Deus, a convicção de que somos cristãos e cristãs, gente sincera, gente verdadeira. Então, nós nos entendemos que estamos no lugar da cura. E o simples fato de estarmos no ambiente da cura, nesse ambiente existencial da cura, para nós já é um conforto suficiente, embora a gente continue a caminhar com a nossa imaturidade. Caminhar é também metáfora, é viver com a nossa imaturidade, com as nossas mazelas, com as nossas dores, sem sermos tratados profundamente pelo Espírito de Deus. Porque sentir que estamos no ambiente da cura já traz um certo conforto, mas a transformação é uma jornada muito desafiadora. Às vezes nós estamos estagnados por isso, porque nós nos satisfizemos em permanecer, ser quem nós nos tornamos.
vendo as coisas acontecerem no lugar, funcionando como uma bela história inspiradora e confortadora. Às vezes, nós nos mantemos estagnados, sem um avanço na nossa caminhada com Cristo, porque a gente sabe que se submeter a um processo de transformação é uma experiência bem incômoda. Bem incômoda. Porque Deus, efetivamente, verdadeiramente, toca nas camadas mais profundas da nossa vida. Sabe por que Ele faz isso? É porque Ele nos ama demais. Ele nos ama demais. Como diz uma frase que, se não me engano, é do Philip Yancey: Deus nos ama tanto ao ponto de nos aceitar como nós somos, mas realmente nos ama tanto a ponto de não nos deixar ser como nós somos. Todas as pessoas que ouvem o chamado de Jesus Cristo, junto com o chamado para a salvação, ouvem esse chamado que Jesus fez, essa pergunta que Jesus fez ao homem no tanque de Betesda: você quer ser curado? Ou seja, eu não vim aqui apenas para lhe dar uma esperança. Eu não vim aqui apenas para compartilhar um conforto com você. Eu vim aqui para mudar a tua história, para que você passe por um processo de transformação. Irmãos e irmãs, eu digo para vocês com absoluta convicção: não importa qual seja a sua história, Jesus Cristo veio para te transformar à imagem e semelhança dele, para trabalhar nas camadas mais profundas da sua história, para agir com amor, como fez na cruz. A obra de Jesus na cruz foi perfeita por mim e por você. O nosso grande problema, o nosso pecado que nos separava de Deus, foi sanado pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus no meu lugar e no seu lugar. Se eu e você colocamos confiança no sacrifício de Jesus na cruz, nós obtemos reconciliação. Nós obtemos reconciliação, somos reconciliados com Deus. Mas o trabalho de Cristo consumado na cruz, embora seja perfeito, aplicado na nossa vida, soluciona o problema básico, que é a nossa desconexão de Deus, a nossa impossibilidade de qualquer coisa que nos faça ter comunhão com Ele. Isso que Jesus Cristo sanou. Mas Ele começou um trabalho em nós. Essa é a palavra que Paulo traz aos Filipenses, quando ele diz com absoluta convicção: eu estou certo, absolutamente convicto, de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completar essa obra até o dia em que Jesus voltar. Por isso, eu e você não somos chamados só para a salvação. Nós somos chamados para um processo de transformação, para esse processo desafiador, que é o processo de sermos modificados. A questão é que nós somos muito parecidos com uma lagosta. Eu li isso na semana passada num livro. Aprendi, compartilho com vocês. Embora isso fizesse parte da minha formação, né? Eu estudei essas coisas na época da faculdade, quando eu fiz biologia, mas eu não me lembrava disso. O escritor de um livro diz algo interessante, o Peter Scazzero. Ele diz assim, ele diz que nós somos muito como lagostas. As lagostas, elas fazem uma muda daquela carapaça. Todos os crustáceos fazem isso, né? Lagosta, siri, caranguejo, até os camarõezinhos fazem isso. Mas na lagosta isso é muito marcante, até para a estrutura do corpo dela, né? Que tem aquele abdômen comprido, todo seccionado. Eu ia trazer um vídeo para vocês verem, mas achei que a lagosta do vídeo estava muito parecida com barata, então o pessoal ia ficar assustado, preferi não causar o desconforto. Mas eu fiquei impressionado. A lagosta, ela nos primeiros anos de vida, nos primeiros 5 anos de vida, ela muda de carapaça, em média, 20 vezes.
E depois, quando ela se torna adulta, ela faz uma muda por ano. E quando a lagosta sai daquela carapaça rígida, nos primeiros momentos, nas primeiras horas, a carapaça que está por baixo ainda é mole, ela ainda está vulnerável, desengonçada, porque leva um tempo para que a carapaça se solidifique de novo. E durante esse tempo ela está extremamente vulnerável. E ele diz, nós somos como lagosta. Nós precisamos sair da nossa carapaça para crescermos na nossa semelhança de Cristo. Mas nós temos um medo terrível do tempo em que vamos ficar vulneráveis. Esse processo de abertura para o próprio Deus é um processo que nos amedronta, nos assusta. E aí então nós não queremos que o Senhor mexa nas partes profundas da nossa vida. Nosso crescimento, no nos tornarmos parecidos com Cristo, exige que nós nos livremos das velhas e duras cascas de proteção, para que a gente possa crescer, para que Deus nos impulsione para um novo lugar na nossa experiência com Ele. O chamado que quero fazer para vocês hoje, o convite que eu quero fazer para vocês hoje é a coragem de se submeterem a esse processo de transformação. Jesus vai ao lugar da cura. Como disse, não é necessariamente a igreja, embora possa ser. Mas Jesus vai ao seu lugar da cura, que é a sua experiência existencial, que é a sua percepção de que há algo que precisa mudar em você, de que há algo que precisa mudar em nós. Jesus está presente nisso aí. Jesus está presente na tua história. Jesus está presente nesse momento da sua história, olhando para você e dizendo, percebendo, você está assim há bastante tempo, há mais ou menos tempo. Você está assim. Olha para a tua história. Olha para aquilo que definiu quem você é hoje e que te impede de avançar na tua vida comigo. E não tenha dúvida, tenha certeza absoluta, que aquilo que entrava a nossa vida com Deus, entrava a nossa vida conosco mesmos, e entrava a nossa vida nos relacionamentos. Uma vida pessoal com Deus, imatura, estagnada, causa na nossa vida imaturidade em todos os aspectos, na nossa autopercepção e na nossa relação com o nosso próximo. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E na medida em que essa imagem e semelhança permanece distorcida em nós, tudo aquilo que é fruto desta criação permanece distorcido. Então, Jesus Cristo vai ao lugar da cura para tratar de nós, não para tratar dos outros, não para tratar das outras pessoas. É claro que para tratar de nós somos muitos, ele vai tratar das outras pessoas também. Mas o que estou falando aqui é da necessidade de foco na nossa caminhada de transformação com Cristo. Termino a minha palavra dizendo duas coisas. A primeira é que o caminho da transformação é muito desafiador, até mesmo ameaçador, como é a troca da casca para uma lagosta. Porque esse caminho leva quem está nesse processo a lidar com outras situações que a continuidade na imaturidade, na estagnação, talvez não fossem necessárias, não fossem necessariamente situações a serem enfrentadas. Acontece uma coisa muito interessante nos versículos seguintes, até o versículo 15, que é o finalzinho desse momento da história, algo curioso. Quando este homem é curado, ele pega a cama dele, a maca onde ele estava deitado, ou a esteira, ou seja lá o que for, o leito dele, e se levanta. Qual é a última expressão que nós lemos na passagem? Você se lembra? Fala em voz alta, pode falar. Aquele dia era
sábado. Ora, para alguém que não podia fazer trabalho nenhum, para alguém que estava na cama há 38 anos, tanto fazia ser sábado, domingo, terça-feira, quinta, todos os dias eram dias de não fazer trabalho nenhum. Só que ele é curado e é levado, encontra-se com os judeus, com os fariseus, com os judeus mais rigorosos. E eles dizem assim para ele: você não pode carregar a tua cama, hoje é sábado. Porque havia essa determinação que os fariseus tinham inventado. Ele nunca tinha tido esse problema, pelo menos nos últimos 38 anos, né? Mas esse confronto com a realidade, com a realidade que estava ao redor dele, mas com a qual ele não precisava interagir, acontece exatamente porque ele começou um processo de transformação. Ele não precisaria nunca ter o confronto com os fariseus com relação ao sábado. Ele era um cumpridor do sábado há 38 anos. Acontece isso, irmãos. É desafiador porque quando a gente passa por um processo de transformação, nós vamos lidando com outras realidades que a infantilidade espiritual nos poupa. Mas o nosso caminho não é para permanecermos infantis, crianças na fé e nas relações. É um caminho de crescimento, de vida adulta espiritual. Também o caminho da transformação é muito desafiador, porque é um caminho de amadurecimento e aprendizado e reforma interior e pessoal constante. Tempo depois desse confronto do homem com os fariseus, Jesus encontra com ele no templo, versículos 14 e 15. Eu estou apenas contando a história. Jesus se encontra com ele no templo. Jesus se volta para ele e faz uma advertência para ele. Versículo 14. Jesus diz: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, o seu problema, assim, da estagnação foi solucionado, mas você precisa continuar caminhando adequadamente. O teu caminho de construção de vida, de amadurecimento pessoal, não parou. Preste atenção. Não vai retroceder para a infantilidade do pecado. Esse é um chamado de Cristo para todos nós. E é desafiador mesmo. Às vezes é melhor a gente ficar esquentando o banco de uma igreja, frequentando eventualmente, ou até com muita assiduidade, os cultos, participando, às vezes até liderando alguma coisa, mas não permitindo que Jesus mexa nas camadas mais profundas da nossa vida. É mais confortável, mas não é o que o Senhor quer para cada um dos seus e das suas filhos e filhas. Não é. Essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. O caminho da transformação é um caminho muito desafiador, mas é o caminho de Jesus Cristo para mim e para você. E a segunda coisa que eu quero lhe dizer: comece esse caminho hoje. Como? Qual o primeiro passo nesse caminho da transformação? Eu podia lhe sugerir algumas coisas, mas quero lhe sugerir uma única coisa. Comece com oração. Com oração séria. Não comece com uma oração pasteurizada. Uma oração de plástico. Olhe para dentro do seu coração e derrame a sua alma diante do Senhor. Isso é oração. Fale dos medos. Fale daquilo que está dentro de você e que você gostaria de não ser tocado, de não ser tocada, mas que você sabe que isso é necessário. Mesmo que você não se sinta uma pessoa com força o suficiente para abrir a guarda para Jesus Cristo, pelo menos diga isso para Ele. Isso vai trabalhar o seu coração. A postura, a disposição do nosso coração é uma matéria-prima que Deus toma como preciosa. E Ele sabe como trabalhar. Abra o seu coração, olhe para dentro de você, olhe para a sua história. Onde está a tua experiência de 38 anos?
mesmo que você tenha 25, né? Onde é que está a tua experiência que marcou, que definiu a sua vida? Ou as experiências que marcaram e definiram a sua vida, lhe fizeram ser quem você é hoje? E que no fundo da sua alma você sabe que poderia ter uma outra história. A história de Cristo na sua vida. E não a sua história de dores, a sua história de amargura, a sua história de vaidade, a sua história de arrogância, a sua história de dificuldades nos relacionamentos. Isso passar alguns pecados, porque eu não quis citar os meus, né? Temos os nossos pecados e as nossas lutas cotidianas. Mas entre no caminho da transformação. Jesus Cristo nunca frustrou alguém para quem ele perguntou: quer ser curado? E respondeu para ele: não sei como, mas quero. Estou aqui, Senhor.